Ele perdoa e cura. Mas ele não faz só isso, perdoa e cura. Ele também redime. Ele disse que ele redime, né? Redime tua vida da perdição. Redimir, irmãos, é remir. E remir é pagar a culpa. É dar a recompensa pelo ato que foi falho. Considere a seguinte situação. Todos nós pecamos. O que é que merecíamos? Porque pecamos. A morte eterna. A condenação é essa. Pecou, morreu. Se Deus resolvesse matar todos, condenando todos ao inferno, Ele não deixaria de ser justo por causa disso. Pelo contrário, Ele estaria cumprindo a sua justiça. Porque o salário do pecado é a morte. Ninguém escapa. É a morte. Salário. O que é um salário? É o pagamento por um trabalho, pelo serviço. Qual foi o trabalho? O pecado. Qual é o salário? A morte. Pronto. E todo mundo aqui trabalhou para receber esse salário. Sim ou não? Mas aconteceu no meio do percurso algo inusitado. O quê? Alguém chegou na frente e disse: eu pago. Precisa pagar não, eu pago. E quem foi que pagou? O Cordeiro Imaculado, sem mancha, sem culpa. O único que poderia ser sacrificado por nós, se colocou em nosso lugar. Morreu para nos redimir, para nos salvar. Foi isso que Jesus fez. E aí, alguém vendo a expansão do Evangelho, Atos dos Apóstolos, milagres, prodígios, curas, salvação, o poder dos apóstolos, ele disse assim: eu quero esse poder também. Você lembra dessa passagem? Quanto é? Ele perguntou, você lembra disso? Isso, perguntou, eu quero também. É quanto? Mas, irmãos, há uma expressão no Salmo 49 que fala sobre isso. Pouca gente presta atenção. Porque as pessoas confiam muito na sua riqueza, nas suas posses, né? Jesus disse assim, olha, uma vez, 16 de Mateus: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou melhor, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Jesus está perguntando qual o preço que você acha que vale. Porque as pessoas estão confiando na sua riqueza, valorizando muito os recursos materiais. Chegou até uma vez para ele e disse assim: Senhor, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança, porque ele está querendo ficar com uma parte melhor. E aí Jesus disse: em primeiro lugar, quem foi que constituiu a mim como juiz entre você e seu irmão? Mas deixe-me lhe contar uma situação, para você acabar com essa história de avareza, né? Tenha cuidado com a avareza. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que ele possui, não. E aí ele contou a situação. A herdade de um homem tinha produzido tanto que ele não tinha mais aonde colocar. E ele disse: e agora? Onde é que eu vou colocar essa riqueza? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e aí eu vou conseguir abastecer, e depois eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer para a minha alma: alma, tens em depósito para muitos anos, então descansa, come, bebe, folga. Só que naquela noite, aquele homem escutou uma voz. Era a voz de Deus. E a voz de Deus disse assim para ele:
louco, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens reservado, para quem será? Aleluia. Assim é o homem que guarda tesouros para si e não é rico para com Deus. O Salmo 49, que eu fiz referência, diz que ninguém pode resgatar ao seu irmão ou dar a Deus o valor da sua alma. Ninguém com a sua fazenda, juntando todos os seus recursos, pode resgatar o seu irmão ou dar a Deus o valor dele. Por que não? Porque a redenção da sua alma é caríssima. Seus recursos se esgotariam antes. O Salmo está dizendo assim, olha, o homem mais rico do mundo, quando ele desse toda a sua fortuna para resgatar a sua alma, ainda ia continuar devendo. É aquela música, aquele hino que Mara Lima cantou. Vocês sabem o valor que tem uma alma, né? O valor de uma alma custou muito caro. Você sabe qual é o valor? Nós sabemos qual é o valor. O valor da sua alma, o valor da minha alma, tem um preço? Tem sim, tem um preço. Que preço é esse? A cédula que pagou o valor da nossa alma foi vista por João no capítulo 5 do livro de Apocalipse, exatamente naquela referência do cordeiro, que ninguém era digno de abrir o livro, lembra? Desatar os selos, mas ele viu o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro, desatar os seus selos. E quando ele olhou que o leão venceu para abrir o selo, aí ele depois viu a imagem de um cordeiro que havia sido morto. E os 24 anciãos cantavam como? Digno és de abrir o livro, de desatar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, olha o preço da sua alma, o sangue de Jesus. Com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e os constituístes reis e sacerdotes para Deus. A sua alma custou o preço do sangue, o sangue que foi vertido no Calvário. Por isso que ele redime a tua vida da perdição. Amém? Ficou faltando 3, não vai dar tempo não. 3 não, 2, né? Além dele perdoar, além dele sarar, além dele remir, ele coroa. O que é isso, irmão? Coroa. Aqui a ideia, irmãos, que está sendo apresentada é de monarquia mesmo, é de rei, é de reinado. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Paulo aos Romanos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deixamos aquela condição inicial de miserabilidade, deixamos aquela condição inicial de perdidos, de pecadores miseráveis, entregues à condenação e à morte, simples súditos. Não, agora depois que Ele nos perdoou, nos sarou, nos redimiu, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Portanto, Ele nos coroa de benignidade e de misericórdia. E finalmente, depois que tudo isso acontece, aí vem a última bênção. Qual é a última bênção? Enche a nossa boca de bens. Encher a boca de bens, irmãos, é encher
a boca de coisa boa. É falar só o que é bom. É bem dizer. Você se lembra que esse salmo começa como? A primeira palavra só. Como é que começa o salmo? Bendize. E se você olhar para o último versículo desse salmo, versículo 22, ele começa também com essa palavra. Bendizei. Por quê? Vamos observar aqui bem rapidamente para concluir. Sobre ele como perdoador, a primeira benção. Versículo 11 em diante ele diz assim, olha: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. É por isso que ele nos perdoa. Quanto à cura, versículo 14 em diante ele diz assim, olha: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Quanto a ele como redentor, versículo 17 ele diz, olha: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Se você observar a palavra de Deus, está garantida aí a sua redenção. Ele lhe salva, ele sustenta. Ele lhe salva e lhe dá condições de continuar sendo salvo. Sobre ele como aquele que enche a nossa boca de bens. Aí vem o final do salmo, a partir do versículo 20, quando ele diz assim, olha: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. E no versículo 22, bendizei ao Senhor todas as suas obras, sim, todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Está faltando algum motivo para você dar glória a Deus? Faltou algum motivo, irmão, para você dar glória a Deus? Você vai orar e dizer assim: eu vou começar a orar agradecendo, mas eu vou agradecer por quê? Nunca mais faça essa pergunta, porque a resposta está aqui no Salmo. Eu vou bendizer ao Senhor porque Ele me perdoou. Eu vou bendizer ao Senhor porque Ele me sarou. Vou bendizer ao Senhor porque Ele me redimiu. Ele me coroou e encheu a minha boca de bens.